Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de entrevista em comemoração ao Dia do Professor. Até o fim do mês de outubro, sempre às sextas-feiras, vamos trazer especialistas para tratar de temas relacionados à profissão. E hoje contamos com a participação da professora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, que vai conversar com a gente sobre a saúde mental dos professores. Flávia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Leire, muito obrigada pelo convite. Professora, para a gente começar, a nossa conversa, eu gostaria de retornar um pouquinho ao contexto da pré-pandemia. Quais fatores que já influenciavam na saúde mental dos professores? Então, Leire, quando a gente fala de saúde mental docente, tem dois grandes grupos de fatores que afetam a saúde mental do professor. Um deles são as condições objetivas de trabalho, como baixo salário, extensa carga horária, grande número de alunos em sala, condições de trabalho em termos de infraestrutura material, que às vezes é precária. Mas também nós temos os fatores subjetivos, como a relação com os colegas, com os estudantes, a falta de motivação para o trabalho, a formação docente, que às vezes é precária. Mas é importante ressaltar que mesmo esses aspectos, que a literatura chama de aspectos subjetivos, são produzidos a partir de determinadas condições de trabalho, Então, as condições de trabalho são os aspectos centrais para a gente pensar na saúde mental do trabalhador, especialmente no caso do trabalho do professor. E, professora, com a suspensão das atividades presenciais, muitos profissionais tiveram que reconfigurar completamente essa prática, passaram a dar aulas remotas, fazendo uso de novas tecnologias e num espaço de tempo muito curto, Vindo já desse contexto pré-pandemia, como que esse contexto da pandemia, complementou esse impacto na saúde mental desses profissionais? Então, antes de tudo, Leire, acho que todos nós fomos afetados num primeiro momento pelo esse cenário de incerteza, E os professores também, Não só os professores, mas todos nós fomos afetados por essa incerteza, pelo medo de adoecer, pelo medo da morte, pela dificuldade de fazer uma previsão sobre quando a pandemia vai acabar. E no caso dos professores, acho que um fator que gerou muita ansiedade é a falta de previsão sobre quando poderão voltar a ter condições normais de trabalho, a voltar para a sala de aula, No caso específico do trabalho docente, acho que um dos fatores que tem afetado muito sua saúde mental foi a perda ou mudança de identidade. Nós, professores, eu sou professora também, no ensino superior, nós estamos acostumados a trabalhar diretamente com o outro, diretamente na sala de aula, no tete-a-tete. No caso dos professores da educação básica, especialmente os professores que trabalham com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, o trabalho do professor requer estar perto, segurar na mão, olhar as atividades diariamente, olhar o caderno, por exemplo. E de uma hora para outra, essas atividades ou foram impedidas de acontecer ou precisaram migrar para um formato virtual. Absolutamente insuficiente se a gente pensar na educação escolar de crianças e adolescentes. Então, essa perda de identidade, eu escutei muitas vezes professoras falando assim, eu não consigo saber se ele fez certo a atividade, eu não estou olhando o caderno dele, eu não estou ali do lado para ajudar, por exemplo, corrigir uma grafia de uma palavra, enfim. Então, essa perda de identidade me parece que é um dos fatores mais estressantes para os professores nesse momento. Outro fator de muito estresse foi trabalhar em casa, onde a vida particular se mistura com a vida de trabalho. Então, muitos docentes não têm condições adequadas para trabalhar em casa, para trabalhar com silêncio, sem interferência dos filhos, com computador e internet adequados. E isso atingiu principalmente as professoras mulheres, que acabam ficando responsáveis, na maioria das vezes, pelo trabalho doméstico, Então, houve uma sobrecarga de trabalho para todos, obviamente, Mas pensando as condições de trabalho das professoras, a maioria das professoras na educação básica são mulheres, isso teve ainda uma interferência ainda maior pela exaustão mesmo, por estar tudo acontecendo em casa, o trabalho doméstico, o trabalho da escola, com os filhos junto, Então isso foi um fator de muito estresse. E numa situação completamente inédita, professora? Ninguém havia passado por algo semelhante e acredito que essas formas encontradas, para se manter
as aulas, foi a estratégia possível nesse momento, né? Sim, com certeza. E daí, assim, precisamos, inclusive, aplaudir professores e professoras, porque foi impressionante a capacidade de criatividade, de reorganização, né? Às vezes em condições educativas muito precárias, né? E mesmo assim, mesmo a maior parte das atividades ter esse caráter provisório, né? Principalmente nas redes públicas, a gente vê professores fazendo atividades muito interessantes, né? Com propostas bacanas, né, mesmo em condições precárias. Então, aproveito, né, já que é homenagem ao Dia dos Professores, aproveito para aplaudir professoras e professores que conseguiram, né, como a gente diz no senso comum, dar nó em pingo d'água. E acho que esse é um momento também de repensar, né, essas práticas, essas dificuldades que os professores estão lidando, para ficar como um aprendizado desse momento, né? Sim, acho que várias coisas que nós pudemos aprender nesse momento, né, inclusive o uso de tecnologias, o uso de ferramentas digitais que nem sempre os professores sabiam usar, isso vai ficar como um legado importante. Mas acho que o que é mais importante é a gente valorizar a relação com o outro, né? Na conversa que eu tenho com os professores, nos grupos de trabalho que eu faço parte, com extensão ou com pesquisa, o que aparece na fala das professoras, né, de forma muito contundente, é a falta do outro, né? Eu estou sentindo falta do barulho da escola, do cafezinho na hora do recreio, né? Eu estou sentindo falta da conversa com os meus colegas. Então, acho que o principal legado vai ser valorizar a relação com o outro, mais do que o aprendizado das tecnologias, né, que foi importante, mais do que o aprendizado de pensar estratégias de ensino que fossem autoexplicativas, no caso das redes, em que não tiveram atividades virtuais, mas apenas atividades impressas, né? Então, as professoras precisaram pensar estratégias que fossem autoexplicativas, né, para o aluno conseguir ter autonomia para fazer sozinho. Mais do que esse legado, acho que o que vai ficar é a importância e a valorização da relação com o outro. E nessa relação com o outro, eu vi muitos comentários de professores, em alguns momentos, cansados de dar aulas para salas quase vazias, alunos com câmeras fechadas. Isso impacta justamente nesse ponto, nessa relação com o outro, mas também afeta a motivação dos professores, né, num momento que já é tão difícil. Sim, Leire, assim, é muito interessante perceber como os alunos rapidamente encontram soluções para burlar o controle escolar, né? Na sala de aula presencial, um fenômeno corriqueiro é a indisciplina, a desatenção, né? Essas práticas cotidianas de insubordinação dos alunos. De forma geral, essas práticas de insubordinação, né? Vou ficar com a câmera desligada, não vou prestar atenção na professora, vou fazer alguma brincadeira com o meu amigo, essas práticas que são práticas leves, né, de indisciplina, elas podem ser até consideradas saudáveis e necessárias para o desenvolvimento das crianças. E o professor sabe muito bem lidar com isso na sala de aula. No caso das atividades remotas, lidar com o aluno ausente é mais difícil, porque não há aquela conversa na hora do recreio, o chamar para conversar depois da aula, a pergunta no pé de ouvido se o aluno está precisando de alguma ajuda, né? Mesmo no ensino superior, quando a gente percebe que algum aluno está um pouco ausente, distraído, né, no final da aula ou entre uma atividade e outra, você chega perto do aluno e pergunta: tá tudo bem? Você está conseguindo prestar atenção? Você precisa de ajuda, né? Agora, de forma remota, isso é muito mais difícil. Daí, mais uma vez, né, a professora, o professor se sente impotente, perde sua identidade, que está ligada especialmente a essa intervenção no processo educativo, né? Eu tenho dito em outros contextos que o principal desafio da escola nesse período tem sido escolher de fato quais são os conteúdos essenciais que precisam ser mantidos e criar estratégias para que os alunos possam falar, possam ter um espaço para socializar suas experiências durante a pandemia. É muito comum, né? A gente fala, o aluno está com a câmera desligada, mas o professor também silencia o chat ou silencia a possibilidade do aluno conversar, né? Então é uma via de mão dupla, você vai me silenciar, eu também vou ficar invisível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto práticas bem interessantes em algumas escolas que tem o momento do professor falar, que o chat ou a voz do aluno está silenciada, mas também o mais importante são os momentos de interação, né? Que a professora propõe uma conversa, propõe um jogo coletivo, propõe uma construção coletiva, né? Acho que isso é mais importante do que só o aspecto conteudista nesse momento de aulas virtuais ou aulas remotas.
o enfoque conteudista acaba sendo uma cobrança até para esse profissional, né? Porque ele se vê impossibilitado de passar esse conteúdo da forma tradicional e fica com a pressão, né, de ter essa obrigação de passar esse conteúdo, mas a situação é completamente diferente, né, professora? Sim, e daí eu acho que faltou um pouco para as escolas de forma geral pensar, né, o que é essencial nesse momento, assim, o que é essencial para a criança nesse momento, pensando tanto a educação infantil como o ensino fundamental. O essencial é que o estudante mantenha o vínculo com a escola, que ele mantenha os aprendizados que ele já tinha consolidado antes, né, porque se a criança fica muito tempo sem ter atividade de leitura, escrita, né, nas outras áreas de conhecimento, ela vai perdendo isso. Então, o que é essencial nesse momento? É manter esse vínculo, manter esses conteúdos que já estavam consolidados, ter uma relação com um amigo, né? Perceber, assim, a escola, ela continua lá, né? Muitas crianças tiveram fantasias, assim, mas será que a minha escola continua igual ela estava antes? O que aconteceu com a minha escola? E meus professores? E meus amigos? Então, essas relações interpessoais, né? Focar nessas relações interpessoais talvez seja um aspecto fundamental nesse momento. Hipótese alguma eu estou desvalorizando o conteúdo, pelo contrário, né? Defendo que a escola seja uma escola conteudista, mas nesse momento a gente precisa avaliar o que é essencial, o que é fundamental. Professora, e na interação com os demais colegas de trabalho, como que isso afeta, né, essa perda desse vínculo momentâneo, como isso afeta na saúde mental dos professores? Então, acho que essa relação com os colegas, né, nessa relação com os colegas está a resposta, uma das respostas para a gente pensar uma escola que seja promotora de saúde mental dos professores. Muitas escolas aproveitaram a ausência ou a redução de aulas para promover estudos coletivos, para reorganizar seu projeto pedagógico, para fortalecer o grupo. Esses professores que tiveram esses espaços coletivos de discussão, né, que se sentiram parte de um grupo, sofreram menos durante a pandemia. E daí eu tenho a esperança, né, de que um legado da pandemia seja essa valorização dos espaços coletivos de troca, né? Como eu disse em outro momento, acho que todos nós estamos sentindo falta dos cafezinhos, das conversas nos intervalos entre as aulas. Esse é um aspecto que é fundamental para a nossa saúde mental, né? Ter a relação com o outro, poder conversar, poder trocar. As escolas e os sistemas que fizeram isso, usaram o momento da pandemia para trabalhar a formação de professores, para trabalhar o grupo, né? Ou mesmo aqui na Unesp, o Centro de Convivência Infantil, os CCIs. Vários CCIs aproveitaram para rever seu projeto político-pedagógico, para pensar planejamentos que eles nunca conseguiam fazer pela correria do dia a dia, né? Então, escolas que puderam construir esse espaço coletivo, mesmo que de forma virtual, conseguiram cuidar mais da saúde mental dos seus professores. Agora a gente tem vivenciado uma situação do retorno parcial de algumas atividades presenciais, né? E muitos profissionais, eles estão com essas atividades presenciais voltando aos poucos, também com as atividades remotas. Então, como que isso interfere na carga horária, na pressão, né, por um contato maior com a doença, com o vírus, né, a exposição? Como que tudo isso afeta o emocional dos professores? Os professores estão muito ansiosos com um possível retorno, né? Porque vão começar a se colocar numa situação de risco maior, isso é inevitável, né? Acho que vários municípios, no caso do estado de São Paulo, têm adiado esse retorno, né? Por conta de um cuidado com o professor e um cuidado com o aluno e com a família, né? Então, acho que é importante isso, que cada município avalie a sua realidade, né, e como que está a situação de contágio, ocupação dos leitos, para poder fazer o retorno de forma responsável e segura. E daí, nesse sentido, no campo da escola, da unidade escolar, o planejamento escolar é essencial, tanto no que diz respeito ao planejamento minucioso de como as condições da escola, as condições sanitárias da escola serão organizadas, né, porque esse planejamento minucioso traz um pouco mais de segurança aos docentes e também em relação às famílias, né? Numa das reuniões que eu fiz recentemente numa escola aqui de Bauru, numa escola municipal, a gente discutiu isso, assim, o que eu ainda não me sinto seguro para o retorno, né? O que eu vou fazer, por exemplo, quando uma criança vier toda contente no início da aula e quiser me abraçar, né? Eu preciso me preparar para essas situações, né? As crianças vão subir para as salas de aula no andar superior, tem o corrimão.
que a gente vai fazer em relação a isso? Então, quanto mais minucioso for esse planejamento do ponto de vista sanitário, isso traz mais condições de saúde para o professor, mais segurança. Isso também do ponto de vista pedagógico, né? Precisa pensar um planejamento pedagógico, e daí, de novo, eu vou frisar que precisamos pensar o que é essencial nesse momento em termos de conteúdo. Talvez trabalhar menos conteúdo nesse primeiro momento de retorno, criando o processo de acolhimento dos estudantes e dos professores, né? Talvez esse processo seja essencial no início da retomada das aulas. Os conteúdos serão repostos a médio prazo, né? Quando estamos falando de criança, né? Se ela não aprendeu no terceiro ano, ela vai poder aprender no quarto ano. Então, a gente precisa ter um pouco de calma nesse sentido, porque conteúdos poderão ser repostos, né, com calma, a médio prazo. E aí, na sua visão, então, os gestores escolares precisam estar atentos a todos esses pontos e também a possíveis manifestações dos professores em relação à insegurança, a dúvidas em relação às práticas. Sim, os gestores têm um papel fundamental nesse processo, né? Mas sempre num trabalho, a partir de um trabalho coletivo. É responsabilidade dos gestores, mas também do grupo de professores. Pensar as estratégias, quando tiver dúvidas, levar essas dúvidas para os gestores, porque às vezes essa dúvida não é de um professor só, é a dúvida de todos, né? No caso das escolas públicas, nós temos os órgãos colegiados, como o Conselho Escolar, que tem uma importância central, né? Na perspectiva de que o funcionamento da escola não é só do interesse do gestor, é de toda a comunidade escolar. Então, eu avalio que esse momento, né, nas escolas públicas, precisa fortalecer o conselho escolar, precisa fortalecer a participação da comunidade, né, de toda a comunidade escolar. A criação desses espaços de diálogo e de escuta é fundamental nesse momento. Chamar as famílias, né, ainda que seja virtualmente, várias escolas têm feito reuniões virtuais, em breve penso que a gente vai poder fazer reuniões mais abertas no pátio da escola, alguma coisa assim, mas escutando a comunidade, escutando os professores, criando espaços de diálogo. Acho que uma possibilidade importante, que muitas vezes nós estamos esquecendo nesse momento, é fortalecer esses espaços de discussão coletiva, como é o Conselho Escolar. Professora, a pandemia, ela trouxe à tona, né, as discussões sobre saúde mental. Como trabalhar a saúde mental de forma preventiva, né? No caso especificamente que a gente está abordando aqui dos professores, né? Porque na pandemia a gente está com uma situação extrema, mas esse é um ponto, né, que precisa ser trabalhado constantemente. Sim, com certeza. Eu acho que fortalecer o grupo de professores como um grupo de verdade, né, criando um ambiente saudável de trabalho, é o principal elemento de prevenção a questões de saúde mental, né? Quando eu vou para uma escola em que eu encontro um grupo, que é um grupo que eu quero estar, né, um grupo saudável, é muito mais tranquilo de trabalhar, né? Acho que eu tenho dito em outros momentos também, trabalhar coletivamente é muito difícil, né? Trabalhar com o outro. Mas trabalhar sozinho, especialmente na escola, é impossível. Né? Então, um bom gestor na escola, ele sabe fortalecer o grupo, né? Sabe promover discussões, minimamente tentar chegar a consensos, né? Esse aspecto, né? Quando a gente se sente pertencente a um coletivo, é muito mais fácil a gente ter uma saúde mental tranquila, organizada, né? Então, acho que fortalecer o grupo é um elemento central na escola como um todo, não só de professores, mas dos estudantes também, né? Fortalecer essa relação entre eles, com os amigos, o coletivo de crianças, o coletivo de estudantes. Até porque ainda há mais dúvidas do que respostas para o retorno total, né, das aulas presenciais. Até lá, ainda há um longo caminho para se percorrer, né? Sim. Que dicas que você daria para os professores individualmente irem trabalhando a questão emocional? Acho que dois aspectos centrais, né, que eu já fui falando ao longo dessa entrevista, são o planejamento e a coletividade, né? Um bom planejamento de ensino ajuda o professor a estabelecer prioridades, organizar o que é essencial, pensar as melhores estratégias para esses momentos de mudança, e ajuda ainda mais quando esse planejamento pode ser discutido com o grupo de professores, né? E todos sentem que estão dentro de um mesmo barco, que podem contar um com o outro. E o planejamento tem a ver com a própria, né, pensando no aspecto mais individual, com a própria organização do cotidiano daquele professor, né? Eu tenho visto professores trabalhando 10, 12 horas por dia, né, com menos tempo para a família,
ficando adoecidos mesmo do ponto de vista de cansaço, estresse, né? E eu acho que esse planejamento tem a ver com o próprio cotidiano, né? Quantas horas por dia eu vou me dedicar ao trabalho, quantas horas por dia eu vou me dedicar à família, às situações de lazer, né? O computador, a internet é uma ferramenta importante, não só de trabalho, mas, né, para a gente poder usufruir de atividades culturais, atividades formativas. Então, esse planejamento envolve também a organização do cotidiano do professor. Bom, para a gente encerrar, professora, a gente sabe que o dia do professor é uma data para ser lembrada, para ser ressaltada, mas que todos os dias são dia do professor, afinal a batalha é constante, é uma luta diária em sala de aula, né? Mas na sua visão, o dia 15 de outubro de 2020, ele vai ficar marcado? Com certeza vai ficar marcado, né? Nas escolas, né, na educação básica, infantil e fundamental, principalmente, né, no ensino médio é um pouco diferente. Nesse dia o professor costuma receber flores, pequenas lembranças, agrado dos alunos, né? Assim como o Dia das Crianças, que é pertinho, né? Dia 12 de outubro. Também vai ficar marcado, porque sempre na escola é um dia diferente, com um lanche diferente. Então vai ficar uma marca aí nesse sentido. Mas aproveitando que é uma homenagem ao Dia dos Professores e Professoras, queria trazer uma esperança, né? Uma coisa que foi muito comentada durante o distanciamento social é o quanto a escola e o professor fazem falta, né? Muitas famílias que pouco valorizavam a escola passaram a entender sua importância. Então, eu espero que, sinceramente, que a valorização do trabalho docente seja um legado dessa pandemia. Acho que não só pela falta, né? Não teremos um dia do professor comemorado coletivamente na escola, mas que essa não possibilidade de estar com o professor pertinho possa trazer essa valorização do trabalho docente, né? Essa importância do trabalho docente. Eu espero, com esperança mesmo, que esse possa ser um legado dessa pandemia. Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente para debater assuntos tão importantes e tão relevantes na carreira dos professores. Obrigada, Leire, pela oportunidade e um abraço a todos os professores e professoras nesse dia. Obrigada, professora. Esta edição fica por aqui. Você pode acompanhar esta entrevista e outras sobre temas relacionados à carreira do professor no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau!